o resultado, como pessoas que viviam as esperanças do segundo pós-guerra. Nós havíamos como, eu digo nós, porque as Nações Unidas, junto com a União Soviética, com a França, com a Inglaterra, Estados Unidos, vencido a guerra contra o nazismo e o fascismo. E pensávamos, nessa época, que um novo mundo estava sendo oferecido às nossas mãos para que nós nos moldássemos. E a arquitetura da década de 50 era pejada de esperanças que eu poderia dizer que eram paralelas às esperanças dos homens brasileiros que se lançavam à franja pioneira para construir um novo mundo nessa selva que era aqui, com seus 7,5 metros de ubérrima terra e mais a cor vermelha, que fazia com que as notas de dinheiro que circulavam em Londrina só pudessem ser vistas se você esfregasse as notas muito perto do olho, porque o barro escondia o índice do seu próprio valor, os índices que marcavam o seu próprio valor. Veja, então, que essa conjuntura não é fácil, não é difícil de ser compreendida. Ela constituía sempre uma espécie de caminhar paralelo com uma frente de esperanças coincidentes em todos nós. E que fica com isso mais ou menos definido as razões que levaram as minhas esperanças de jovem arquiteto a coincidirem com as esperanças ligadas à sociedade que construía a Londrina de 30 mil habitantes. Você poderia fazer um comentário a respeito da conservação do espaço construído, a importância disso para a memória de uma sociedade? Esse é um problema muito atual, né? Ele surge, particularmente no nosso meio, em face disso que se chamam as inevitabilidades do progresso. De repente, no elan de aperfeiçoar a sociedade londrinense, no caso, em termos de produção, de riqueza social, a gente passa por cima de tudo que existe para fazer um espaço novo que seria adaptado a novos programas de produção. Certo, isso está ligado à veemência dos imperativos do desenvolvimento econômico e dessa etapa do capitalismo brasileiro que tem características meio selvagens. Se não for para produzir, não vale, o que atrapalha desmancha, o que tem que passar, não tem que encontrar obstáculo. E acontece que se as coisas forem levadas para frente, dessa visão mais ou menos simplista, daqui a alguns anos nós olhamos para trás e não temos mais a ideia do que nos aconteceu no passado e não temos mais ideia da nossa própria história. Certo que essa história poderá ficar no raconto dos que viveram determinadas épocas, ou no registro literário, ou iconográfico, fotográfico, que se tenha conservado. Mas acontece que o espaço construído, as formas que foram usadas para se desempenhar num determinado período histórico, determinado convívio social ligados à comunicabilidade da produção e a todos os outros aspectos de comunicação, eles continuam a desempenhar o papel de testemunhos da época em que foram construídos. O arquiteto, nesse processo, desempenha um papel muito grande, porque ao ter dado forma a essas etapas históricas, por ter incluído no meio ambiente as formas arquitetônicas que representavam determinadas etapas da vivência social, certo? Na sua obra está o testemunho, na forma,
da maneira como as pessoas viviam, se comportavam e julgavam os valores culturais até os planos estéticos. Demolir esses aspectos em face de um progresso definível sobre qualquer época é borrar a possibilidade de poder constatar o que foi o nosso passado. Assim, não só o passado do próprio arquiteto, como das pessoas que assumiram o compromisso de se verem representadas nessa obra, por terem comandado ou determinado a execução de alguns desses espaços. Certo? Algumas dessas repartições do espaço construído acabam vivendo sozinhos como testemunhos de uma determinada época e demoli-los começa a ter um sentido até criminoso se isso não for feito com o julgamento total da comunidade, que há de querer preservá-los ou valorizá-los em função de novas etapas, para conviver com novas etapas de história. Assim, o papel cultural que a obra arquitetônica representa é cada vez mais reconhecido pela comunidade. No passado, se achava que só os departamentos de preservação de monumentos históricos e artísticos que tinham a responsabilidade burocrática de lutar e preservar determinadas obras de uso representativo do uso do espaço na história. Mas, aos poucos, o sentimento vai crescendo de que a comunidade cultural tem que saber quais são as modificações que se faz no espaço urbano e se elas são legítimas ou não são legítimas, porque ganham o significado de testemunhos históricos insubstituíveis quando for preciso reconstruir ou reviver aspectos de vivência histórica de determinadas épocas. Assim, isso não é só válido quando se considera a personalidade do arquiteto, mas de qualquer construtor, ou de qualquer pessoa, ou de qualquer sociedade que tenha vivido e convivido com alguns edifícios e com alguns espaços demarcados. Então, o fato de existir uma faculdade de arquitetura em Londrina, nessa altura dos acontecimentos, atribui a vocês, os jovens que a frequentam, que nelas ensinam, que por elas zelam, responsabilidades que são inerentes ao próprio crescimento de Londrina dos 1950 para cá. Veja, eu lhes digo, creio que o espaço construído já tem, inevitavelmente, em Londrina desses anos 80, um grupo cultural capaz de assumir a responsabilidade, mesmo que seja ao nível de protesto ou da rebeldia, dos ímpetos, em relação aos ímpetos que isso que se chama progresso, queira exibir para borrar o nosso direito, o direito à história que as obras culturais têm. Artigas, eu gostaria que você, como educador, e não como arquiteto simplesmente, falasse um pouco hoje, nos anos 80, qual seria a sua visão a respeito da formação do arquiteto? O que seria isso em termos programáticos, educar um arquiteto? Sabe que não posso dizer que modifiquei muito meus pontos de vista em relação a isso. Desde a fundação da FAO e as contribuições que nós tivemos que dar para a organização da escola atual, tal como ela é, a ideia que sempre me ocorreu do tipo de arquiteto que convinha que nós formássemos, não só em São Paulo, mas no Brasil em geral, tiver de ser de um militante da cultura, né? Capaz de se interessar por todos os aspectos ligados ao meio ambiente. Sabe, o exercício da atividade profissional dividiu os arquitetos em urbanistas e arquitetos, em paisagistas e construtores, em uma série de setores que são compreensíveis pela necessidade do exercício de tarefa, da divisão do trabalho na vida cotidiana.
Mas o importante seria que a gente soubesse juntar todas essas facetas do arquiteto numa personalidade integrada que fizesse dele um generalista, um homem capaz de ver tudo em cada gesto que exercesse para a criatividade. Assim, na reforma que nós fizemos em 1962, se há um interesse especial pela comunicabilidade, pela forma arquitetônica como linguagem capaz de exprimir-se de alguma maneira com versos, verbos, substantivos e predicar pelas suas formas, dizendo o que pretendia o artista e mais a sociedade que a determinou. Também esse arquiteto deveria ter interesse, como o teve Morris, no meado do século XIX, pela dignidade do produto industrial, na hora em que nós começamos a desenvolver ou articular o nosso subdesenvolvimento com essa revolução brasileira incipiente, capaz de jogar na natureza cultural produtos de uma produção industrial. É uma espécie de vigilância sobre o legítimo papel que cada um dos pequenos objetos da nossa indústria possa representar na organização do meio ambiente, do espaço em que as pessoas vivem, na convivência com esses objetos. Então, propor isso ainda vai hoje mais além, porque está aí uma paisagem a preservar, heranças botânicas e vegetais de meio ambiente, que o progresso passa por cima para transformá-los em lenha, e por indigência cultural de algum lado, ou por justificativas menos honrosas do outro, e que não é bom que nós deixemos na mão do Burle Marx os urros e protestos contra essa circunstância. Que cada um de nós, arquitetos, ao formar-se na década de 80, saiba que tem uma obrigação de participar com a sua palavra, não sejamos tão rebeldes para dizer de protesto, mas organizativo, generoso e pedagógico na sociedade em que vive, sobre como guardar para a memória da sociedade futura aquilo que ele teve a oportunidade de contemplar com os seus olhos enquanto viveu. Então, para resumir a sua pergunta, o que nós temos feito para fazer do arquiteto que nós conhecemos hoje um homem capaz de assimilar o total do meio ambiente como uma forma cultural e histórica a ser preservada, por muito elogiado que possa ser feito, ainda me parece bastante pouco. A criatividade necessária para fazer desses currículos, dessa convivência entre os jovens, uma estrutura de penetração cada vez mais profunda de todas as miríades de significados que a convivência social pode marcar o meio ambiente, é sempre muito pouco. Mas, mesmo assim, essa continuidade, o senhor falou que não modificou muito, né, o seu pensamento, o senhor não modificou muito o seu pensamento na formação do arquiteto. Mas o senhor acha que o seu afastamento da FAO teve alguma influência na sua filosofia de ensino? Sabe, são questões que a gente enfrenta nunca com muita alegria. Eu fui afastado em 1969 das minhas condições de professor, entretanto, de arquitetura. Não fui afastado sozinho, como deve saber. Se eu tivesse sido afastado sozinho, até eu teria a tendência de dizer, quem sabe se eles fizeram muito bem. Se tem o ponto de vista que eu tenho em relação a mim mesmo. Mas não fui sozinho. Isso me leva, em nome dos que foram afastados junto comigo, a me valorizar, não pelo meu valor, mas pelo que foram as pessoas que também foram afastadas. E me proporciona a insolência, ou a posição insolente,